Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e atualmente eu vivo aqui na Itália. Vocês me perguntaram muito se existem pobres na Itália e a resposta é muito óbvia. É claro que existem pobres na Itália, gente. Existem pobres em todo lugar do mundo. A televisão, a mídia, tanto aqui na Itália quanto no Brasil, ela não fala muito, a mídia italiana, ela não fala muito da pobreza na Itália. E eu falo no Brasil também, porque eu nunca vi, pelo menos, gente, quando eu morava no Brasil, alguma reportagem dizendo tem pessoas passando fome na Itália, tem pessoas desempregadas na Itália. Eu nunca escutei isso. Agora, se você vê uma reportagem aqui na Itália a respeito do Brasil, eles sempre vão estar falando ou de samba, ou mal do presidente, ou da pobreza no Brasil, ou da violência no Brasil. Eles sempre vão estar apontando os pontos negativos do Brasil. Mas eu nunca vi ao contrário. Eu nunca vi no Brasil os jornais passarem falando sobre a pobreza italiana, sobre as causas negativas do país. Nunca ouvi isso. Mas existe sim. Inclusive, eu estava conversando com a minha patroa sobre isso, e eu estava comentando com ela sobre a minha infância, a pobreza no Brasil, sobre as coisas que uma pessoa pobre não tem condições de ter, né? Como um carro, a alimentação, essas coisas. E ela falou para mim, Laísa, mas aqui na Itália também tem famílias assim. E eu comecei a pensar e a observar esses anos que eu estou aqui na Itália. E realmente, gente, a minha sogra, por exemplo, eu não considero ela uma pessoa rica, mas a qualidade de vida que eu tinha quando eu morava na casa da minha sogra e a qualidade de vida que a gente mantém aqui na Itália, nossa, no Brasil eu chamaria isso de uma classe média. Uma classe média, porque uma pessoa pobre, como eu era na minha infância, por exemplo, a gente não tinha um carro, eu não passei fome, mas assim, tinham coisas que na minha casa a gente não tinha acesso, como frutas um pouquinho mais caras, né? Uva, pêssego, damasco, um refrigerante, ter sempre um refrigerante, tudo bem que você vai falar, mas isso aí é melhor nem ter e tal. Mas na minha casa, tô falando da minha pobreza, né? Porque de repente tem pobres que consigam ter tudo isso. Mas quando eu era pobre na minha infância, por exemplo, um biscoito recheado, gente, tô falando de 36 anos atrás, 35, né? 36? Não, de 30 anos atrás. Vamos supor que a minha memória seja de 5 anos em diante. Então, eu queria comer um biscoito, na época era Paraty, Piraquê. Essas marcas assim eram bem famosas e tinha de chocolate e morango, são os sabores que eu lembro. E a gente não tinha esse acesso sempre em casa, era uma vez no mês. Meu pai fazia aquela compra grossa e ele perguntava pra gente que sabor você quer. E aí ele comprava, mas uma vez no mês. E ele fala que antes de mim, porque nós somos 6, os meus irmãos sofreram ainda um pouquinho mais, os meus irmãos mais velhos. Então, assim, eu pensava que aqui eles não tinham essa dificuldade, né? Os italianos não tinham essa dificuldade que aqui, quando eu cheguei aqui, né? Porque eu não via. Mas depois, conforme eu fui vivendo esses 10 anos, eu fui percebendo que existe, gente, existe pessoas que passam sim dificuldades, tem pessoas, tem moradores de rua, pessoas que moram na rua, que pedem, te pedem dinheiro no dia a dia, pessoas que te pedem de safadeza, como a gente fala no Brasil, e pessoas que realmente estão ali, até pessoas estrangeiras mesmo que vieram e depois não conseguiram voltar, ou depois se acostumaram ali àquela vida. Inclusive eu conheci uma brasileira que ela ficava ali na rua pedindo, conseguiram até pagar a passagem dela para ela voltar para o Brasil, mas ela preferiu ficar ali pedindo. Então tem casos e casos, mas a questão é de que existe também italianos que passam dificuldades, como no Brasil, tem brasileiros que passam, e eu conheci essa minha vizinha, que ela sempre, quando ela ia na minha casa, ela falava das dificuldades. O marido dela recebia 700 euros por mês,
Ela não trabalhava porque ela tinha, como é que se fala? Ela tinha uma deficiência, então eles recebiam assim um pouquinho, porque ela tinha uma pensão, mais os 700 euros que ele recebia no salário, e eles viviam apertados, gente, porque o aluguel devia ser, calculando pelo que eu pagava, eles deviam pagar tipo uns 600 euros por mês. O cara recebia 700 e a pensão dela não devia ser pouco também, não devia ser muito, ela deveria ganhar uns 500, porque ela falou que a pensão dela não era 100%, então o governo dava um pouco de dinheiro para ela. E assim, ela passava muito aperto. Só que aqui eles escondem muito. O italiano, ele não gosta de falar para você que ele está passando dificuldade. Essa minha vizinha contou para mim, e eu sou estrangeira e tal, não é que ela tinha uma conversa, ia na casa de uma italiana falar o que ela passava. Mas ela na minha casa, ela me contou a dificuldade e ela chegou a pedir ajuda financeiramente para mim, assim, dinheiro emprestado. Ela me pedia várias vezes dinheiro emprestado. E eu falei para ela assim, mas olha, Florzinha, chamar ela de Florzinha para não citar nomes, por que você não vai no pão de cada dia, que é o pane cotidiano, né? Que tem bairros assim em Milão que você vai ali todo dia, você não precisa nem apresentar contra-cheque, nada. Você vai ali com uma bolsa de compras e eles vão colocando compras dentro da sua bolsa. Eu já passei uns apertos aqui, não tenho vergonha de falar, porque tem pessoas que têm vergonha de falar, que passam apertos fora, tem pessoas que não passam. Eu já passei, eu e meu marido já passamos, e eu já fui ali pedir ajuda, normal, gente. Se o seu salário se você não conseguiu chegar no final do mês, se você está passando dificuldade, gente, não é vergonhoso pedir ajuda. E eu já pedi ajuda nesse pão cotidiano. E as comidas são maravilhosas, eles dão coisas boas mesmo. E eu falei para ela, quando ela veio me pedir ajuda, eu falei, olha, Rita, tem o pão cotidiano aqui na Itália, você vai ali com a sua bolsa de compra e eles vão te dar uma bolsa mesmo cheia de compra, vai te dar macarrão, vai te dar carne, se for o dia, né? Porque cada dia eles dão coisas diferentes. E falei isso para ela. Sabe o que ela falou para mim? Não, 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 não. Na época tinha até duas amigas minhas hospedadas na minha casa e elas iam também. E eu falei, tem minhas amigas, elas estão indo e tal, vai lá. Ela, não, 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 não. Pelo amor de Deus, Laísa, isso pra mim é chegar no fim do poço. Eu fiquei assim impressionada, porque a pessoa prefere pedir dinheiro emprestado, me pedir dinheiro emprestado, prefere ficar chorando pela situação que está passando, do que pedir ajuda. Mas tudo isso para dizer que existem italianos que pobres, italianos que passam dificuldades, que passam perrengue, mas aqui não é muito mostrado isso. Eles têm uma palavra que eles falam sempre, que é bruta figura. Eles morrem de medo de passar vergonha, sabe? De fazer feio e tal. E muitos vivem de aparência, como em qualquer lugar do mundo. Tem pessoas que gostam de viver de aparência. Só que no Brasil não mostra isso, né? Não faz uma reportagem falando sobre os italianos pobres, que seria muito interessante, sobre os europeus pobres, que seria muito interessante. E essa minha patroa, ela falou para mim, Laísa, tem casas que você vai aqui que são bem críticas. E eu lembro de ter estado a última vez em Nápoles e eu fui em casas assim, visitar de pessoas conhecidas, que eu falei, nossa, essa pessoa mora aqui e tal, com prédios bem acabados mesmo. E o que mais tem na Itália são prédios bem velhinhos e pessoas morando ali, pessoas italianas que não têm casa própria. Eu trabalho mesmo para uma que ela me paga a cada 15 dias, ela me chama para poder fazer 2 horas de limpeza, porque ela não pode pagar mais do que isso. Inclusive, eu fui por um bom tempo, mas para ajudar mesmo, porque imagina, cada 15 dias você ir receber 20 euros, não é por nada não, mas aquelas 2 horas eu posso estar dormindo um pouquinho a mais, estar um pouquinho mais com a minha família, ou procurando um trabalho que vai me pagar mais. Então, acabei pegando uma afinidade por ela e indo para ajudar.
E ela sempre também falava da situação dela, que não conseguiram comprar uma casa própria e que ela chega no fim do mês, assim, passando perrengue mesmo. E outras famílias também, que você, ao decorrer do tempo, vai vendo que não é só pessoas que têm carro, que se vestem com roupas de marcas, com Adidas, com Nike. A Itália não é só isso, pessoas que têm iPhone. É claro que se a pessoa trabalha, ela vai conseguir ter tudo isso direitinho, mas tem pessoas que não têm isso, gente. Tem pessoas que passam mesmo perrengue, pessoas que chegam no final do mês se arrastando. E muita gente que vem pensando que a Itália são só os lados positivos e tal, e não tem paciência, acaba não encontrando trabalho, o dinheiro vai acabando, acabam voltando. Então, eu queria fazer esse vídeo para poder dizer para vocês que sim, existem pobres italianos. E eu estava pensando até, antes de fazer esse vídeo, sobre quando eu morava no Brasil, alguns anos atrás, e eu falava assim, nossa, o Brasil valoriza mais os estrangeiros do que os próprios brasileiros, né? Porque você vê muitas pessoas estrangeiras chegando no Brasil e ganhando muito bem, tendo uma qualidade de vida muito boa. E hoje, assim, eu não posso me lamentar da qualidade de vida que eu tenho hoje aqui na Itália, ou amanhã a gente não sabe, peço sempre a Deus que me proteja. Mas aí eu fico pensando, engraçado, que quando eu morava no Brasil, eu ficava triste, falava, poxa, eu sou brasileira e não tenho uma oportunidade que o estrangeiro tem de estar tendo uma qualidade de vida aqui e tal, puxam tanto saco de estrangeiros no Brasil. E hoje eu fico vendo, assim, as famílias italianas, quando eu vejo que, assim, Deus tem me ajudado e eu e meu marido, a gente tem conseguido adquirir coisas que a gente tem, né, nos nossos propósitos, nos nossos planejamentos. E quando eu vejo uma família italiana assim, eu falo, nossa, é impressionante a vida, como o mundo dá voltas. Ontem eu pensava que o estrangeiro estava se dando bem no meu país, e hoje eu escuto os italianos falando isso, né, que a gente roubou o trabalho deles e tal, e que a Itália, isso e aquilo. E enfim, eu fiz esse vídeo para poder dizer para vocês que aqui não é só roupa de marca, não é só carros zero, carro usado barato. Tem que batalhar, gente. Tem que batalhar, tem que ter muita garra. Dá para vencer, ter uma qualidade de vida muito boa, mas lembre que os italianos também, eles também batalham e eles sempre reclamam. Eles estão sempre reclamando e eu até falo, nossa, como que eles podem reclamar de um país tão abençoado? Mas eles sabem, né, o que eles viveram, a história deles, o que eles lutaram, e eles continuam lutando pelos direitos deles. Tem pessoas que não têm uma situação financeira muito instável aqui, né? Tem pobre na Itália, tem pobre no mundo. E infelizmente, né, gente? Porque Deus, quando ele fez o mundo, ele não fez pra gente sofrer. Mas eu creio que a gente fazendo as coisas certas, fazendo a vontade de Deus, eu sei que vocês, assim, que quem não acredita tá cansado desse meu discurso, né, bíblico, mas eu acredito que a gente vai ser muito feliz se a gente fizer a vontade de Deus. Esse mundo aqui não foi feito pra gente viver dessa forma, infelizmente o ser humano não fez como Deus pediu no início e tudo deu a esse fim, né? Essa confusão que tem acontecido no mundo. Mas a gente vai ser feliz, ele vai enxugar todas as nossas lágrimas e a gente vai ser feliz e não vai existir pobreza, nem fome, nem guerra. E é assim que eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a quem perguntou. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Curta esse vídeo para ele crescer, comentem aí e até o próximo vídeo.